E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre Game Design e hoje a gente vai falar sobre interface, tá? A gente vai explorar toda a parte de menus, HUD, feedback e eu vou passar alguns exemplos também para vocês de exemplos bons e exemplos ruins de como usar a tela de toque para fazer um gameplay bacana, certo? Hoje a aula vai ser um pouco mais curta, mas eu espero que vocês possam tirar um bom proveito dela. Então aqui a gente já começa a abordar algum dos capítulos que a gente mencionou lá no nosso GDD, né? No nosso documento de Game Design, que é a parte de interface, toda a parte gráfica e funcional de navegações de menu, parte de onde o jogo vai dar um feedback para a gente, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, né, a interface é a camada que gera um relacionamento entre o jogador e o jogo, ou seja, é a parte onde tem a comunicação, né, in e out do jogo. Então aqui a gente tem outra definição, a função da interface é comunicar-se com o jogador sobre o estado do jogo. Nesse caso, então, essa comunicação a gente é chamada de out, né, é o tá expondo, tá colocando para fora uma informação para o jogador, tá? E a função dos controles é receber a informação do jogador sobre o que ele está fazendo. Então, essa é a parte in, é a parte onde o jogador insere as informações para o jogo. O jogo vai processar e vai mostrar de volta, como forma de feedback, os comandos para o jogador, tá? Então, essas são algumas definições básicas sobre esse relacionamento de interface. E aí a gente agora começa a detalhar um pouco mais, tá? Aqui a gente tem uma explicação, como se fosse assim um gráfico mostrando as camadas da interface, tá? Então a gente tem a primeira camada é a interface própria, né? Toda a parte de menus, HUD, botões, gráficos, textos. Depois entra a camada de gameplay, que é a camada do jogo, né? A camada onde o jogo está acontecendo, a jogabilidade, né? Abaixo do jogo a gente tem os sistemas, né? O sistema que faz o jogo funcionar. E abaixo disso, a camada mais básica é o sistema de regras. As regras que são, né, que comandam todo o nosso jogo. E aí então nas setinhas aqui na esquerda a gente tem a resposta do software, que ele segue então primeiro a parte de sistema de regras, depois o sistema, depois o gameplay, até chegar à interface. Ela passa por essas 4 camadas. E quando o jogador dá um input, ou seja, quando ele executa algum comando, quando ele aperta um botão, tem essa forma invertida. Então passa primeiro pela interface, a interface vai mostrar que o jogador está entrando em contato, isso vai afetar o gameplay, o sistema, e o sistema de regras vai verificar se é possível ou não fazer essa, essa movimentação, digamos assim, essa ação que o jogador deseja fazer. Então, basicamente, é um ciclo, né? São movimentos cíclicos, onde a gente tem esse relacionamento acontecendo. Aqui a gente tem algumas dicas, né, do que uma boa interface faz por nós e que uma interface ruim também pode fazer. Então, uma interface boa, tá? Ela auxilia na curva de aprendizagem do jogo. Isso é muito importante. Curva de aprendizagem, vocês devem buscar isso. Talvez eu consiga abordar em algum tempo a parte de curva. Eu vou abordar a parte de curvas de interesse. Não sei se vou conseguir chegar na parte de curva de aprendizagem, tá? O que é a curva de aprendizagem? É a dificuldade, é o tempo necessário para o jogador entender o que está acontecendo. Então, se a interface é bacana, se ela dá um feedback positivo, a curva de aprendizagem para o jogador ela acontece mais rapidamente. Então, vocês têm que pensar muito nisso. Você tem uma interface o quanto mais clara, melhor, né? Ela também contribui para a dinâmica do nosso jogo. Então, quer dizer, deixa a coisa mais
mais fluida, deixa a coisa mais redonda, rodando, né? O jogo roda mais liso, como a gente fala. Ela estimula o processo intuitivo. O intuitivo está diretamente ligado aqui também à curva de aprendizagem. Se a gente já tem um pré-conhecimento sobre alguma função, se a gente sabe que o botão atirar é sempre no X e o botão pular é sempre no Y, ou vice-versa, a gente tem direto, a gente já vai apertar isso por instinto, né? por intuição de experiências passadas que a gente teve jogando. Então, levem isso em consideração também. Sempre busquem o comum, né? Entre o que as pessoas já estão acostumadas a fazer. Não tentem inventar a roda, a não ser que seja realmente necessário. Acho que primeiro, para a gente quebrar regras, a gente deve primeiro dominar, né, elas. Então, fica essa dica e ela vai se repetir mais para frente, como vocês vão poder ver. Já uma interface ruim, ela acaba barrando o jogador de iniciar o jogo, né? Por exemplo, se a gente tem, para poder iniciar o jogo, tem que passar por, sei lá, 15 telas. Primeiro seleciona o estágio do jogo, depois seleciona o personagem, depois seleciona as armas, depois seleciona, enfim, né, o outro time. Quanto mais barreiras o jogador tiver, através das interfaces de jogar, mais fácil ele vai se desligar do jogo, ele vai se cansar dele, porque é muito difícil, tu tem que navegar muitas telas até chegar, né, aonde tu queira. Então é interessante tu colocar, por exemplo, os jogos hoje em dia fazem muito disso. Eles dão a opção de customizar uma partida, como tu quiser, né, mas tu também pode, tem um botão lá que tem alguma coisa assim, ó, Play Now, né? Como se fosse uma coisa, jogue agora, já tem umas configurações pré-prontas e ele já lança a partida mais rapidamente. Então é interessante também pensar nessas duas formas, né? O cara que quer customizar o jogo e o cara que já quer sair jogando, que não quer perder tempo configurando nada, ele só quer dar uma jogada, dar uma relaxada e tchau. E o outro jogador, que já é um jogador mais avançado, deseja customizar as informações do jogo dele. Então, é muito importante dar reduzir o tempo que o jogador vai ter até finalmente estar jogando, né? Não é porque ele clicou no ícone para abrir o jogo que ele já vai sair jogando. Ele tem que passar por menus. Então é importante pensar nisso também, né? Uma interface ruim pode tornar a experiência desagradável, que eu acho que é exatamente essas informações que eu estou passando aqui para vocês, né? Imagina passar por diversas telas e tu tá lá louco para jogar e não pode porque tem que ir lá passando tela, next, next, next. Então é importante essas informações também, tá? E por último, mas não menos importante, uma interface ruim, ela remove o jogo da memória do jogador, né? Isso pode parecer estranho, como uma interface pode afastar, mas isso realmente acontece. Já vi diversos casos disso acontecendo, onde a navegação de menus é tão lenta, tão complicada, que acaba o jogador não jogando, esquecendo do jogo. Então é muito importante essa parte de interface. Não é simplesmente um gráfico, não é simplesmente uma janelinha bonita, um pop-up que aparece na tela com uma imagem legal, com uma fonte, com uma cor. Não é somente isso, mas tem toda essa parte por trás, né? Então, para que vocês fiquem bastante atentos a esse tipo de informação, certo? Agora falando um pouquinho do design da interface mesmo, né? A gente tem dois elementos que são muito importantes, que é a usabilidade e a ergonomia cognitiva, tá? A usabilidade nada mais é do que analisar genericamente a facilidade de utilização de uma determinada interface. É isso que eu tô falando para vocês, né? Então é importante deixar ela de fácil utilização. Eu acho que é a palavra, né? As palavras corretas. Já uma ergonomia cognitiva, apesar de ter esse nome super cabeção, nada mais é do que levar em consideração os mapas mentais do público-alvo. Ou seja, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Se o cara já está acostumado a apertar o botão de baixo para pular e apertar
o botão da esquerda para atirar, vocês devem manter esse padrão também, porque isso facilita muito a curva de aprendizagem do jogador, facilita demais mesmo. Então é importante ter isso em mente também, tá? E aí aqui tem uma pequena listinha da usabilidade e ergonomia cognitiva. Então vamos lá. Composição e distribuição de elementos, né? O que isso quer dizer? Onde fica a posição dos ícones, as formas, a função, é de fácil leitura. A posição. Imagina que a gente quer passar por uma próxima tela. O botão de passar por uma próxima tela, em geral, ele fica na direita, no canto direito, né? Que é aquele clássico Next. Quando a gente está instalando um programa, ele fica sempre para esse lado, que é exatamente dar essa função de segmento. O botão voltar, ele sempre, normalmente, ele está associado para a esquerda. A forma também é muito importante reconhecer. O botão, por exemplo, se a gente quer colocar um botão de play, a gente não necessariamente precisa escrever o botão e escrever a palavra play. A gente pode colocar aquele ícone do triângulo, né, deitado, que todo mundo já está acostumado. Aquela é a forma do play. Então a forma de fechar uma janela normalmente é no X. A forma de minimizar normalmente é um traço, um underline, né? Então é exatamente esse tipo de coisa. Usar o que a pessoa já conhece como padrão. Claro, há exceções, às vezes o jogo precisa ser um pouco diferente. Eu acho que um bom exemplo disso são os jogos do David Cage, o cara que fez o Fahrenheit, ele fez Heavy Rain, ele fez Beyond Two Souls. Os jogos dele são bem diferentes, a parte de mapeamento de teclas, principalmente, né? O jeito de jogar, ele tenta reproduzir mais ou menos a forma como se a gente, mesmo segurando o joystick, a forma de, por exemplo, estar girando uma chave, então você vai lá e usa o direcional, fica fazendo um formato circular, para que como se estivesse girando uma chave numa porta. Então tem isso também, depende muito do jogo de vocês. Mas para iniciar, eu recomendo, né, vocês estão iniciando no desenvolvimento, eu recomendo mesmo tentar manter sempre o mesmo padrão. Isso facilita bastante, tá? Taxonomia. Eu cheguei a comentar um pouquinho disso com vocês rapidamente nas aulas de GDD. Apesar do nome também meio estranho, é basicamente um conjunto de termos utilizados, né? Ou seja, as palavras utilizadas no nosso jogo. No nosso jogo, quando a gente quer ter um botão de confirmação, esse botão de confirmação ele vai vir junto da palavra sim, da palavra yes, da palavra confirmar, da palavra ok. Então, é exatamente quando a gente está desenvolvendo uma interface, criar uma tabelinha, numa planilha mesmo, onde tem assim, botão de confirmação. O que ele vai vir representado, tanto de forma gráfica, quanto a forma escrita também, né? Basicamente, taxonomia é isso, é criar um padrão das palavras, termos utilizados no nosso jogo. Iconografia. Iconografia também é uma coisa bem importante, que nada mais é do que a representação simbólica de algum elemento. Então isso acaba também sendo meio padrão, né? A gente tem, por exemplo, aquelas placas de saída, quando a gente quer sair de um shopping ou quer sair de algum lugar, sempre elas são de forma padrão, elas usam sempre a mesma cor, elas estão sempre no mesmo local. Isso é importante aqui, trazer esse elemento para o jogo também, tá? É muito importante trazer isso. Assim como também a informação, né? A informação auxilia na compreensão do game. Deixar bem explicado, principalmente hoje em dia, antigamente já não tinha tantas explicações quando a gente ia jogar um jogo, era mais na tentativa e erro, né? Mas hoje em dia o padrão é explicar, às vezes o pessoal explica até demais, como por exemplo num tutorial, como se joga um jogo. Às vezes é legal também deixar um pouco o público descobrir. Mas coisas intrínsecas, coisas, né, super importantes, elas são interessantes de ser explicadas. Então, de repente, o cara vai lá e clica em fechar o jogo, é bom que apareça uma mensagem dizendo, ó, se você encerrar o jogo, o progresso do jogo não vai ser salvo e tal. Então, você tem certeza que deseja fazer isso? Sim ou não? Então, é sempre dar a informação necessária para o jogador, certo? Falando agora sobre mapeamento.
Então vamos falar agora sobre mapeamento de inputs, né? Basicamente a forma como o jogador dá o input no jogo, dá os comandos para o jogo. O mapeamento eu resolvi colocar junto com a explicação sobre a interface, exatamente por eles terem muitas coisas próximas, informações muito parecidas. Como, por exemplo, ser fácil de aprender. A mesma coisa nas interfaces, né? Ser fácil de aprender, ser intuitivo, de novo, né? Ter a ergonomia cognitiva, a experiência, levar em consideração a experiência do jogador na hora de ele estar pressionando um botão ou na hora de ele estar apertando numa tela de toque, né? Que leve em consideração a experiência anterior de jogos anteriores que o jogador jogou. Um elemento importante que eu não citei na interface, e aqui eu estou citando, mas é importante citar também, se tratando de interface, é a customização. Customização é uma coisa muito interessante. Aqui eu estou colocando dois exemplos bem importantes. Primeiro, os canhotos e depois os costumes de uma pessoa. Então, é importante, ninguém joga de forma igual, ninguém mapeia as teclas de forma igual. Às vezes é importante customizar. Não que a gente já não dá o mapeamento customizado. Faz aquele padrão seguindo, né, a experiência que todo mundo tem de jogar, mas é importante ter essas informações. Essas informações, por exemplo, sobre canhotos, são pessoas que normalmente a gente não pensa, a não ser que a gente seja canhoto. Eu não sou canhoto, mas eu tive um professor de interface, inclusive, que abriu os olhos da gente exatamente para esse tipo de público, né? Um público importante de salientar. Imagina o cara jogando no joystick, como deve ser difícil para ele, né? Os botões sempre do lado direito e o, o, o analógico ali sempre do lado esquerdo. Então para ele deve ser complicado. A parte de teclado também, o cara usa setas ou ele usa aquele WASD. Então é importante dar esse tipo de informação, esse tipo de opção para os jogadores. Costumes é uma coisa interessante. Por exemplo, se a gente pegar o controle do Play 3, do Play 4, enfim, do PlayStation, a gente vê que o padrão americano de confirmação, quer dizer, você quer confirmar, quer avançar telas, é sempre no X. E a bolinha é o que cancela as ações. No Japão, no Oriente, o mapeamento é ao contrário. O X representa a negação, representa o não. E o círculo representa o sim, até de certa forma faz mais sentido. Na Coreia do Sul, as pessoas, quando querem dizer não, elas não balançam o dedo para um lado e para o outro, como a gente faz. Elas simplesmente cruzam os braços em forma de X. Então, é interessante quando eu for fazer de repente uma adaptação de um jogo, vai ser, sei lá, vai ser lançado aqui, mas também vai ser lançado na China. Então dá uma pesquisada nisso, porque a gente às vezes precisa adequar muita coisa. Eu sei que a Rússia tem bastante coisa diferente da gente, não sei se está nada agora, não me vem na cabeça. Eu sei que eu li a respeito que na Rússia tem muitas diferenças culturais assim, especiais para jogos. Então é interessante dar uma olhada nisso também. Apropriado para o sistema e público-alvo. O sistema, eu já expliquei para vocês, adaptado, por exemplo, você está jogando um jogo no iPad e aí vai fazer um port dele para o iPhone. Os botões vão ter que seguir a escala, eles vão ter que diminuir de tamanho, porque na tela do iPad tem muito mais espaço para a pessoa usar a tela de toque. Agora no iPhone já tem menor, então tem que passar por esse tipo de adaptação. Público-alvo é uma coisa interessante. Eu tive que desenvolver um jogo para crianças e numa etapa do jogo eu já tinha mapeado as teclas, mas eu havia, por um lapso de memória, esquecido que quem iria realmente jogar o jogo eram crianças. Então não adiantava eu colocar no teclado, que é um teclado grande, uma tecla de uma ação num canto do teclado e no outro lado do teclado usar as setas. Não fazia muito sentido
por causa das mãos das crianças, os braços, eles são menores que os nossos, então tem que levar isso em consideração também. O público-alvo também é importante nessa hora de customizar, certo? E para ter certeza mesmo que o mapeamento está legal, assim como a interface, é bacana fazer testes. Testa, coloca um público para testar, ver, tá confortável jogando nesse controle, o que tu achou jogar nesse teclado, que é melhor jogar com o teclado e com o mouse, só com o teclado. Então, é importante fazer esse teste com o público-alvo também, não só com o pessoal do estúdio, não só a pessoa que desenvolve, tá? Aqui eu tenho até alguns exemplos. Eu já estava desenvolvendo um jogo e ele ia ser portado para diversas telas, diversos dispositivos, né? Então aqui nesse canto aqui, a parte de cima aqui na esquerda, é um mapeamento que eu fiz usando apenas, se o jogador usasse apenas o teclado, tá? Então aqui ele comandaria o personagem através da tecla ASD, ou seja, está usando a mão esquerda, e ele executaria os ataques no teclado usando essas teclas aqui, cada uma com a sua função. Também usaria para trocar armas e trocar magia as teclas lá em cima, onde ficaria próximo do WASD, e o pulo ele usaria o polegar. Então esse foi um tipo de mapeamento. E parte de menu, navegação também. Aqui já foi fazendo ao contrário, imaginando de repente um canhoto jogando, onde ele vai fazer a movimentação do personagem através das teclas e os ataques ele vai fazer através das teclas do outro lado, né? Não mudei, não achei necessidade de mudar a parte de troca de armas e magias. O espaço também ele continua ficando no mesmo local. Então ele pode usar tanto o polegar direito quanto o polegar esquerdo, e acabei não trocando também a parte de navegação. Aqui embaixo eu já tenho uma outra configuração. Ele joga com o teclado e com o mouse. Então aqui é a parte do mouse. Então tem toda a movimentação do personagem usando a mão esquerda e a mão direita, né? Aqui eu não coloquei, mas eu também fiz para o canhoto. Inverti as teclas, ao invés do WSD eu coloquei nas setas, né? Então aqui tem mais um tipo de navegação. E aqui, né, o mais clássico, um controle, coloquei o exemplo no controle de Xbox 360, onde eu fiz o mapeamento usando sempre, né, por exemplo, o pulo é sempre normalmente aqui. O ataque é normalmente aqui. E aqui a gente tem o segundo ataque, a gente tem a magia, bloqueio, troca de magias, enfim, navegação. Então esse é um exemplo que eu quis colocar aqui para vocês. Como é importante a gente mapear teclas, fazer diversos mapeamentos, até porque isso a gente pode criar presets no jogo, né? A gente coloca preset 1, preset 2, preset 3, então a gente já coloca teclas pré-disponibilizadas ali para o jogador interagir. É interessante também. Acho que aqui eu tenho mais um exemplo usando um mapeamento de teclas para mobile. Então imagina que esses botões eles não são físicos, eles são virtuais, eles ficariam na tela, né? O que, dependendo da tela, pode causar algum problema. Então, por exemplo, se eu tenho uma tela grande, eu posso usar talvez dois direcionais. Agora, se eu tenho uma tela pequena, é interessante trocar esse segundo direcional por botões, como eu fiz aqui. Então aqui é mais um exemplo, né? Aqui a gente tem combinações de teclas, né? Se colocar para frente e mais esse aqui, ele vai executar um dash, por exemplo, né? São só algumas alternativas. O pulo, como é que funciona? Pulo para atacar. Se colocar para baixo, ele ativa. Se ficar segurando, ele ativa a proteção. Enfim, aqui tem diversas outro tipo de mapeamento que eu quis trazer para vocês darem uma olhadinha. Depois vocês podem pausar o vídeo e olhar com calma, ver o que vocês acham desse mapeamento, se gostaram, se acharam confortável ou não visualmente, né? Pelo menos, porque a gente não tem como testar. Aqui eu quis trazer para vocês
alguns jogos, até peço desculpa porque alguns desses jogos eu não me recordo o nome. Por exemplo, esse jogo de cima eu sei que é Maple alguma coisa, mas eu não sei se é um Maple Store versão mobile ou não. Eu sei que esse jogo de baixo é o Advina. É um jogo bem antigo já, acho que ele é de 2013, que saiu para mobile. E eu quis chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa que eu chamei de Dead Zones, tá? O que são as Dead Zones? Imagina que a gente está jogando aqui num iPhone, um Android, por exemplo, né, um Galaxy. Imagine a quantidade de botões que a gente tem que disponibilizar e a quantidade de informações que o jogador tem, além da interface. Então aqui eu quis mostrar para vocês o quanto de tela que o jogador perde somente com informações, tá? Aqui eu só levei em consideração a parte de botões, ou seja, botar botões na tela pode, né, tem que cuidar muito com a quantidade, com o tamanho, né? O tamanho é complicado porque se a gente colocar pequeno demais fica difícil de jogar, se a gente colocar grande demais, a gente basicamente vai enxergar os nossos dedos, não vai enxergar o jogo vai ficar lá de fundo. E aqui eu não levei em consideração mais umas informações que aqui ó, tem a interface, né? Tem o nosso HUD aqui presente, então vejam a quantidade de botões que o jogo oferece. Esse jogo, eu acho que ele é uma plataforma misturada com RPG, por isso que ele tem bastante coisas, magias, enfim. Estava sendo usado de referência como jogos na época que eu estava desenvolvendo um jogo nesse gênero. E aqui embaixo a gente tem o Advina com ainda mais informações, né? Deem uma olhada no tamanho do direcional. Tem botões aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, aí aqui. Tem a parte também de HUD, que é um HUD bem grande, porque são várias barras diferentes, deve ser barra especial, de vida, né, de HP, enfim. Mais um botão aqui. Então aqui eu fiz essa área vermelha para que vocês tenham uma ideia. Olha só o tamanho de tela que é roubado numa tela de toque. Acho que aqui a gente tem mais um exemplo um pouquinho maior. Esse é um jogo. Esse realmente eu não consigo me lembrar, mas ele, se eu não me engano, ele é baseado no Alice no País das Maravilhas. Aqui é muito interessante porque, além dos botões serem bem grandes na tela, a gente pode ver que essa parte aqui, ó, basicamente é o fundo. A parte que a gente enxerga é somente essa aqui, ó. Então olha como é pequena a área do jogador para enxergar o jogo. Então, né, cuidar ó, quantos hits vai aparecer, isso é muito importante, né? E sempre tem que ter um botão que vá, por exemplo, se quiser ir para o menu, quer pausar, aconteceu alguma coisa, tem que pausar, quer ir no banheiro, tem que deixar mais um menu e que ele não possa ficar perto desses, como por exemplo esse aqui, eu acho que é um inventário, enfim, para que a gente possa sair do jogo, pausar o jogo. Então tem fazer mapeamento para mobile é bem complexo, eu queria trazer esses exemplos para chamar a atenção de vocês. Mas eu quis também trazer exemplos ótimos de mapeamento, como por exemplo, na esquerda a gente tem o Fruit Ninja e na direita a gente tem o Angry Birds, esse é o Angry Birds Space. Aqui a gente não tem tantas informações, tantos botões. Por quê? Porque a jogabilidade é exatamente usando o toque. Aqui, para quem não conhece, o Fruit Ninja a gente corta, né? Passa para um lado, passa para o outro, começa como se o nosso dedo fosse uma espada e cortasse as frutas. E o Angry Birds acho que não precisa fazer muitas informações para vocês, porque né, basta segurar aqui no estilingue e soltar e ele vai fazer todo. Então, esses dois exemplos são muito bacanas, como exemplos que deram muito certo, são jogos que venderam muito e que né, usaram a tela, usaram a jogabilidade e a tela, fizeram um relacionamento diferente. Então é interessante vocês pensarem nesse tipo de informação também. Né? A gente pode ter esses exemplos, de repente a gente tem que fazer um jogo dessa maneira, mapear os controles dessa maneira, mas de repente pode ser que a gente se dê melhor fazendo um outro tipo de mapeamento como esses dois aqui, certo? Gestos multitouch e aprendizagem. O que é isso? Eu quis fazer esse capítulo especial para vocês porque cresce muito a quantidade de jogos que são desenvolvidos para mobile pela facilidade, né? É fácil desenvolver, é fácil portar
São jogos que pode entrar de graça, de repente é bacana para fazer um portfólio. São jogos que podem ser cobrados de forma barata, 99 centavos, 50, enfim. É um mercado fácil de entrar, né? Então aqui eu quis fazer essa pequena trocar essa pequena ideia com vocês aqui sobre o gesto multitouch e aprendizagem. De novo, usando gestos populares. Aqui do lado eu coloquei alguns gestos que são importantes, né? O toque, aqui para dar o zoom, a rotação, às vezes tem dispositivos que você pode usar 3 dedos. Aqui é um exemplo, por exemplo, do Kinect, né, da Microsoft. Quando você quer se comunicar com ele, basta acenar e ele começa a te detectar. Então é interessante também. Isso no primeiro Kinect, né? O segundo já é um pouquinho mais avançado. Usar gestos que as pessoas estão usando, não em tentar reinventar a roda. De repente, para usar em especial, o cara tem que desenhar um triângulo na tela, alguma coisa assim. Não é muito comum esse tipo de uso hoje em dia. Até tem, obviamente tem, mas é interessante se a gente puder usar os toques que o jogador já conhece, melhor ainda, tá? Não apresentar novos elementos complexos, como isso que eu falei a vocês. Para soltar especial tem que desenhar um triângulo, desenhar uma, uma estrela na tela, alguma coisa assim que possa até travar um pouco o gameplay, né? Tem que ser uma coisa natural, que a pessoa já esteja acostumada com isso. Então é interessante pensar nessas informações também. E a curva de aprendizagem otimizada, exatamente, né? Levando em consideração tudo que o jogador já conhece, a experiência de jogos anteriores que ele teve, mostrar para ele que, assim como os outros jogos que ele jogou, esse também ele não vai ser necessário aprender tudo de novo, né? Ele já tem um pouco do conhecimento, ele vai aprender mais sobre a história, sobre os personagens, mas a forma de jogar, e é aí que está a importância, a forma de jogar é a mesma como de outros tantos jogos que ele já jogou. Então, né, fica mais fácil para ele jogar, fica mais fácil para ele curtir o jogo. E aqui para gente encerrar, algumas dicas e algumas informações sobre feedback, né? O que é o feedback? É exatamente essa realimentação de informações. A gente está dando informações e a gente tem que receber informações. Então aqui eu coloquei bem simples a terceira lei de Newton. O que é? Toda ação provoca uma reação. Então, portanto, mostra essa reação para o jogador. É muito importante ele apertar um botão e ele sentir que ele está apertando o botão, que está alguma coisa está acontecendo, que ele está exercendo força naquele sistema, naquele gameplay. É importante isso, muito importante. Aqui, 3 tipos básicos de feedback que a gente tem. O feedback visual. Pode ser, por exemplo, se a gente está carregando um jogo, é interessante mostrar o loading, né? Mostrar o loading, às vezes, normalmente são 3 pontinhos, fica loading, carregando, né? Fica ali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou alguma coisa que gira, porque o loading é o momento do jogo que não está acontecendo nada. Basicamente, ele está carregando o jogo. Então é interessante ter algum tipo de animação, mesmo que básica, para mostrar para o cara, ó, o jogo está realmente sendo carregado, ele não está travado, ele não está, ele continua funcionando, ele só está carregando. Em poucos instantes vocês vão poder jogar o jogo. As cores também é uma forma interessante. Normalmente, se a gente faz alguma coisa certa, a gente recebe um tiquezinho verde, por exemplo, um íconezinho verde. Se a gente faz alguma coisa errada, a gente usa a cor vermelha, a gente usa um X. Isso sempre pensando em costumes. Eu estou falando dos nossos aqui, que são mais, né, são, são os mais, o que a gente utiliza. De repente, no Japão já é um ícone totalmente diferente. Na Europa é um ícone diferente, então pensem sempre nisso também. Explosões, de repente mostrar, aqui eu quis trazer bem qualquer coisa, assim, raio laser, sabe? Muita informação, é interessante o jogo mostrar que ele está ali vivo, que ele está pulsante. A gente tem que mostrar isso para o jogador. Outro feedback é o feedback auditivo, né? Feedback auditivo pode ser feito através do som. Apertou algum botão, ele faz um plim, faz algum barulho, uma musiquinha rolando de fundo, uma voz também dizendo
você está certo, você está errado, ou está jogando um jogo de carro, fala dobra à direita, dobra à esquerda, como se fosse um GPS mesmo. E uma coisa muito interessante é que a ausência desses elementos auditivos às vezes também podem comunicar algo. Então a gente quer passar de repente alguma coisa para o jogador, um jogo de terror, quer passar uma tensão muito forte, então a gente deixa somente a imagem rolando, uma coisa forte, e remove o som. Isso causa, a remoção do som causa estranheza. E se de repente a gente quer causar a mesma estranheza, a gente pode remover o som. Esse é um feedback muito interessante, porque a gente pode tanto mostrar ele, mas pode usar ele não mostrando também. Eu acho que dos três é o que eu acho mais diferente, assim, né? E a gente também tem o feedback tátil, né? Ou seja, a gente pode usar a vibração no controle para dizer que o cara está tomando dano de algum jogo, de repente o cara cai na lava, aí mostra a animação do cara morrendo, mas também faz o controle vibrar, a mesma coisa que o celular. É interessante, né, mostrar essas informações através também desse motor de vibração, né? E para a gente encerrar, eu deixei uma dica muito importante aqui, que é esconder o feedback do jogador significa que o jogo está bugado, o jogo não está funcionando corretamente. Sempre, não importa o que aconteça e não importa o jogo que você estiver desenvolvendo, sempre deixem algum feedback rolando no jogo. Se o jogo está pausado, deixa, por exemplo, a palavra jogo pausado, pulsando, por exemplo, sumindo e aparecendo. E tem que parecer que o jogo não está bugado, ele tem que ter algum movimento. Se o jogador tem que aguardar algum turno, não é a vez dele, coloquem alguma pulheta rolando, coloquem um tempinho, mostrem de repente o outro jogador fazendo ação, né? Mostrem para ele que tipo, o jogo continua funcionando, ou por exemplo, um jogo online, a conexão não caiu, o outro jogador apenas está se posicionando, está criando a sua estratégia. É importante mostrar isso também. Sempre façam alguma coisa, né, que, que, o, que o jogador possa entender, opa, não tá estragado. Principalmente na tela de carregamento de jogo, onde é um momento tenso ali, né, a gente quer jogar e aí não sabe se vai carregar, de repente está num save, está jogando, o jogo já está lá na última fase e carrega a última fase, aparece a tela carregando e meu Deus, já tem que sair enfrentando o boss e essa tela não está se mexendo, o que, que aconteceu, o jogo estragou, não estragou, o cara vai lá, liga, desliga, capaz de até perder o save. Então sempre tragam essas informações para o jogador, certo? Essa aula foi um pouquinho mais curta, já que uma delas, a parte de GDD, eu me alonguei bastante. Então eu só queria que vocês estudassem um pouco sobre esse relacionamento de menus, de HUD, né, toda a parte de interface, a parte de mapeamento, ela não é muito bem explorada aqui no Brasil. É importante, de repente, é um diferencial até, usar esse mapeamento de teclas para o bem, digamos assim, certo? Então, eu deixo vocês com essas informações e vejo vocês na próxima aula.